Pode falar. Ficando em relação, vamos supor, o extrato seco seria, aí, na forma final dele, seria em forma de comprimido. Sim, na maioria você tem sólido, mas você poderia, por exemplo, usar um extrato seco na forma de um pó e incorporar ele em alguma outra coisa. Talvez até numa receita, por exemplo. Sim. Né? E o extrato fluido seria, vamos supor, em gotas. Isso. Aí você tem o extrato fluido disponibilizado de forma líquida. Sim. Que aí geralmente se você pensar no fitoterápico padronizado, ou ele vai estar numa forma líquida, por exemplo, num xarope, ou ele vai estar numa solução gotas. Tem um produto hoje no mercado para prisão de ventre, para problema gástrico, que é a menta piperita, que é a hortelã-pimenta, na forma de solução gotas. A posologia é 1 gota por quilo de peso, até 3 vezes por dia. Então você tem, por exemplo, um indivíduo de 70 quilos, você pingaria 70 gotas aí do extrato fluido, que corresponderia a 70 gramas de planta seca, né, pensando na relação do extrato fluido. Então é exatamente isso, o extrato fluido você usa muito aí na forma de apresentação líquida, ou numa solução gotas, ou até mesmo pensando no extrato fluido, que poderia também ser incorporado, vamos supor aí, dependendo da planta, num suco, em alguma bebida, né, enriquecido aí alguma bebida com esse extrato fluido. Principalmente se ele for em base aquosa, né? Se for em base aquosa é tranquilo. O duro é a tintura, por exemplo, ou quando esse extrato fluido foi feito em base hidroalcoólica, que aí geralmente você tem um teor alcoólico alto. Aí fica um pouco mais difícil de trabalhar por via oral, por exemplo, com essa teor alcoólico muito alto. A não ser que vá usar gotas, né? Tô usando aí 10 gotas, aí não tem tanto problema. Agora, pensando numa xícara de chá, por exemplo, de 150 ml, aí não dá. Aí você teria que ter uma base de água, né? Para poder usar de forma melhor, vamos dizer assim. Mas essas, principalmente o extrato fluido e extrato seco, é as formas mais concentradas que vocês vão ver na maioria dos fitoterápicos clássicos aí que estão disponíveis, vão estar dessa maneira, disponibilizados dessa maneira. Mas como eu falei, nada impede de vocês usarem a droga vegetal, a pessoa pode fazer uma infusão sem problema nenhum. Eu quero consumir mais antioxidantes. Come fruta, né? Come amora, pêssego, come fruta rica em flavonoide, tanino, caju, enfim, tô ingerindo antioxidante. Às vezes a pessoa vai simplesmente comer a fruta, ela tá com uma alta carga de flavonoide que ela tá ingerindo. Beleza, fechou, sem problema. Às vezes consumir o produto in natura na forma de um alimento ou a planta in natura não está sendo suficiente. Bom, então compra a droga vegetal, faz uma infusão. Beleza, com a infusão você consegue vários ativos. Exemplo, o chá verde, né? Você consegue aí por uma infusão obter um monte de ativo flavonoide, taninos do chá verde, que tem N aplicações terapêuticas muito boas, ação antioxidante, anti-inflamatória, imunomoduladora, está consumindo por infusão, fechou. É que dependendo da planta, talvez você precise dela mais concentrada. Aí vale a pena olhar para essa maneira para essa forma de preparo dessa matéria-prima mais concentrada. Então, às vezes, vai ser melhor. E se você estiver prescrevendo para o seu paciente um fitoterápico padronizado, aí provavelmente ou ele já vai vir em extrato fluido ou já vai vir em extrato seco. Mandou ele comprar na drogaria, 90% de chance de vir. Tem fitoterápico que você vai encontrar em várias formas. Solução gotas, xarope, comprimido, cápsula, em 1001 opções aí. Aí você precisaria ver a melhor forma que ele aceitaria esse tratamento, né? Se ele, tem dificuldade de ingerir cápsula, então compensa utilizar uma forma farmacêutica líquida, ao invés de uma sólida. Facilita para a pessoa deglutir. Está trabalhando com um indivíduo idoso, não vai rolar você prescrever um fitoterápico na forma de cápsula. Às vezes ele vai ter muita dificuldade para ingerir. Né? Então, se tem a solução gotas, se você tem uma forma líquida, prescreve na forma líquida. Muito melhor, mais fácil dele ingerir, maior aceitabilidade e assim vai. Né? Se tiverem mais alguma dúvida da parte de extração, podem ir perguntando.
Eu só vou projetar o outro comecinho de slide aqui só para eu comentar, relembrar um ponto sobre esse assunto que nós estamos tratando aqui. Eu vou comentar só o comecinho aqui, gente, desse assunto. Aí na outra lá, semana após a semana de provas, a gente dá uma relembrada. Eu só vou comentar porque linka com isso que eu acabei de falar. Farmacologia e fitoquímica aplicadas, né, nesse contexto de fitoterapia. Pensando aqui na fitoquímica, a fitoquímica então é quais são esses ativos, quais são essas substâncias que nós estamos falando que têm relação aí com o efeito biológico, né? Flavonoides, alcaloides, antraquinonas, cumarinas, xantonas, antocianinas, etc, etc, isoflavonas. Esse universo fitoquímico que nós vimos aí e que muita gente chama de os fitoquímicos. Você acaba ingerindo muitos fitoquímicos quando você consome a planta tal. Quais fitoquímicos, né? Quais são esses grupos de substâncias? E a gente precisa pensar no contexto farmacológico, então, que essas substâncias podem exercer a sua função, podem, então, manifestar um efeito biológico. Então, a gente tem que pensar nesse sentido aqui, ó. Como que eu posso disponibilizar? Então, como que a planta pode ser disponibilizada para o seu paciente? Pensando aqui na fitoterapia. Você poderia, então, ele poderia utilizar a planta in natura. Ele tem boldo lá no quintal da casa dele, ele colhe as folhas de boldo, lava elas, pica, prepara uma infusão com elas e sucesso. Funciona muito bem aí como hepatoprotetor, colagogo, colerético, enfim. Posso usar a planta in natura. Pode, então, usar essa planta seca, que é na forma de droga vegetal. Pode também consumir essa planta através de um derivado. Que tipo de derivado? Infusão, decocção, maceração, percolação, que aí você pode obter por esses métodos uma tintura, um extrato fluido, um extrato seco. Né? Você tem vários derivados, várias possibilidades de derivados, né, com essa matéria-prima. Se a gente pensar aqui em ordem de cima para baixo, ó, nesse sentido, no geral, nós temos uma escala de concentração, né? De cima para baixo você vai utilizando uma quantidade maior de plantas e vai diminuindo essa quantidade porque os ativos estão ficando cada vez mais concentrados. Né? Então um derivado geralmente tem ativos concentrados em maior proporção do que a droga vegetal e ela em relação à planta in natura. Ou nós podemos ter um medicamento fitoterápico padronizado. Eu dei o exemplo aqui da maracujina. É um produto produzido lá pela indústria, padronizadinho, sabe exatamente a qualidade da matéria-prima, sucesso. Né? Só que a pessoa vai olhar, né, por exemplo, aqui para a maracujina como um medicamento, né? Talvez ela tenha uma interpretação muito diferente se ela estivesse usando, por exemplo, o maracujá, um chá de folhas de maracujá, por exemplo. Então, é importante vocês lembrarem, né, da forma como essa matéria-prima pode ser apresentada ao paciente. O efeito biológico vai acontecer por uma relação entre a farmacocinética e a farmacodinâmica. O que é a farmacocinética? Vocês lembram lá da farmacologia que ela é dividida em 4 etapas: absorção, distribuição, biotransformação e excreção. Em outras palavras, é assim: quanto desses ativos serão absorvidos? Qual a biodisponibilidade desses ativos que estão na planta? Como serão distribuídos? Qual é a via de excreção? Né? Por onde eles estão sendo excretados? É via urinária, fecal?
todas as variáveis cinéticas que a gente viu lá na farmacologia para medicamentos sintéticos, que foi a maioria que nós falamos, segue a mesma premissa para a fitoterapia. A diferença é que na fitoterapia nós temos um número de princípios ativos muito maior, né? Eu estou com inflamação, estou usando diclofenaco, estou usando um medicamento sintético, vai absorver, distribuir, biotransformar, excretar. Estou com inflamação, estou usando como anti-inflamatório, vamos supor aí, a